Olá, eu sou Andressa Isabel, médica veterinária nutróloga, pet chef, especialista em petiscaria e confeitaria pet. E esse é um canal feito especialmente para você. E por isso eu convido você a fazer um biscoito inspirado na Páscoa. Então pega um papel e a caneta e vamos começar. Para esta receita você vai precisar de 150 gramas de farinha de arroz peneirada, uma banana madura e amassada com um garfo, pode ser nanica ou prata. A minha aqui é banana nanica. Eu prefiro trabalhar com banana nanica porque possui uma quantidade maior de amido. Isso facilita muito a dar ponto nos biscoitos. 2 colheres de sopa de manteiga, pode ser 0 lactose, mas se seu pet não possui alergia à lactose, pode ser com lactose mesmo. Uma pitadinha de psyllium. Psyllium é uma fibra, eu explico sobre ele no vídeo de biscoito de banana. Para quem vai fazer o biscoitinho para consumo dos pets em casa, não precisa, é opcional. Mas para quem vai trabalhar com a venda dos biscoitos, eu sugiro usar o psyllium porque ajuda a não deixar os biscoitos quebradiços para transporte. 1 colher de sopa de alfarroba em pó. Alfarroba em pó, para quem não conhece, é o nosso chocolate fake que nós da confeitaria pet usamos para substituir o cacau. E eu falo mais sobre o alfarroba em pó no vídeo que já está aqui no canal, que eu fiz o bolo drip cake de chocolate. 50 ml de água filtrada. Essa água aqui vai depender se vai ser necessário, talvez não seja, vai depender do quê? Da quantidade de amido que tem a sua banana, se sua banana é nanica ou prata, se está bem madura ou mais verde, da marca da sua farinha de arroz. Então aí é o que você vai conseguir controlar e por isso a água vai ser adicionada aos poucos. E por último, como os biscoitinhos são inspirados na Páscoa, você precisa de cortadores temáticos de Páscoa. Mas aí você fala, ai Andressa, eu não tenho cortador de Páscoa e eu sou ansiosa e quero fazer o biscoito para ontem. Então eu te falo, não precisa preocupar. Pega um copo, uma caneca, uma xícara, corta os biscoitinhos redondo mesmo. Se ficou muito grande, pega a faca, corta no meio, corta em 4. Não ter os cortadores não é desculpa para não fazer o biscoito. Você vai precisar também de um rolo, o meu é esse daqui. Já deixei separadinho aqui 1 colher para começar a misturar. Você, se usa esmalte assim como eu, vai precisar de luvas. Um recipiente para estar misturando todos os ingredientes. Vou deixar meus cortadores aqui de lado. Primeiro vamos misturar todos os ingredientes. Você pode colocar toda a quantidade de farinha de arroz. Aconselho sempre peneirar todas as farinhas, inclusive quando o pacote é lacrado. Todas as minhas farinhas, o pacote eu compro com pacote lacrado, porém é importante peneirar, porque eu já achei cada coisa que eu prefiro nem comentar. Coloca a banana, a manteiga, a pitada do psyllium, e é uma pitadinha mesmo, é bem pouco, porque se usar muito, o biscoito vai ficar muito duro. Alfarroba em pó. Começa a misturar com a colher, para não ficar grudando na sua mão ou na sua luva. Primeiro começa com a colher. Porque senão você vai achar que a massa não deu ponto e aí vai continuar colocando farinha ou água, dependendo da situação. E aí sim, por estar grudando ou não na sua mão, pode estragar o ponto. Misturei, tiro o excesso aqui, vou com a mão. A minha massa tá começando a dar ponto, mas eu vou colocar um pouquinho da água. Se
Se por acaso você não quiser colocar água e quiser colocar mais um pouco da banana, mais uma, dependendo do tamanho da sua banana, né? Mas quiser acrescentar mais banana, você também pode. Por ser banana e por ter o amido natural que eu já havia falado, ajuda muito a dar ponto. O ponto do biscoito é ponto de massinha de modelar, tá? E não pode estar grudando na mão nem na luva. Em relação à cor da massa, o que vai interferir é a quantidade de alfarroba que você vai colocar e a marca, tá? Tem alfarroba que são mais escuras, então pouquinho de alfarroba já é o suficiente para a massa do biscoito ficar uma cor mais achocolatada, mais escura. Algumas confeiteiras e pet chefs reclamam que a maioria dos pets não gostam de alfarroba em pó, mas pode ser que seja por conta da marca que está sendo usada, a quantidade que está sendo colocada no produto, entendeu? O animal, ele usa muito olfato, então isso realmente interfere. Aqui na minha cidade, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, a aceitação é bem alta. Na Páscoa eu vendo muito produtos inspirados na Páscoa, que são os que possuem alfarroba em pó. Prontinho, aqui o meu tá pronto. Tá aqui a minha massinha. Aqui eu vou abrir o meu biscoito nessa bancada aqui. Você pode abrir a sua massa numa superfície lisa, higienizada. Se você tiver tapete de silicone, pode ser no tapete de silicone também. Como esse rolo meu é pequeno, eu tenho que pegar uma quantidade menor de massa. Ah, detalhe, não gruda na mão, não gruda na bancada. Abre a massa. Espessura da massa vai depender do que você está querendo. Quanto mais fino, e se o biscoito não tiver piscilho, mais fácil vai ser ele de quebrar. Porém, quanto mais fino, mais rápido é para assar. Quanto menor o formato, o tamanho do cortador, mais rápido vai ser para assar. Então, vai depender do que você está esperando. Se sua massa ficou muito dura, você pode acrescentar um pouquinho de água ou manteiga. Se sua massa ficou muito mole, você pode acrescentar um pouquinho de farinha de arroz. Prontinho aqui. Pega o cortador, corta, ou seu copo, sua xícara, sua caneca, do jeito que você achar melhor. Estou fazendo com todos os moldes para você ver as opções. Ah, esse aqui é um cortador diferenciado, tá? Existem os cortadores simples, assim. E existem os que a gente chama de carimbo, que eles vêm em duas partes. Primeiro você usa a parte que vai cortar o biscoito. E depois você usa a parte do carimbo. A parte do carimbo, que é a parte que vai ser colocada na massa na segunda vez, ela não pode apertar muito, porque senão você vai estragar o biscoito. Gente, eu esqueci de um utensílio muito importante, eu vou buscar e já volto. Pronto, já voltei. É como eu abro a massa direto na bancada, eu preciso da espátula para me ajudar a retirar os biscoitinhos para colocar na... A minha forma aqui já está pronta. Essa receita não precisa de untar a forma, você pode retirar os biscoitos e colocar diretamente na forma. Quando os biscoitinhos possuem detalhes, às vezes vocês têm que aparar. Olha só. Não coloca os biscoitos muito juntos um do outro, porque demora mais tempo para assar, tá? Não é uma massa de biscoito que o biscoito cresce, porém, quanto mais junto, demora mais para assar.
Tá vendo? Com a espátula é bem mais fácil retirar os biscoitos. Eu vou abrir mais um pouquinho da massa aqui para você tá vendo. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse rolo aqui, eu não vou mentir. Esse rolo eu só uso para gravar vídeo. Porque o rolo que eu uso no dia a dia é bem maior, bem mais pesado. Eu abro massas maiores, bem mais rápido. Só que esteticamente falando, não é um rolo bonito para aparecer no vídeo. Então, no vídeo, por questão de estética, eu tenho que usar o mais bonitinho. Só que dá para perceber que eu não tenho muita afinidade. O peso do rolo interfere muito. Eu tô acostumada com outro tipo de peso. Bom, eu vou usar mais alguns biscoitinhos aqui nesse formato para você ver a opção de cortador que faz o efeito de carimbo. Primeiro uso o cortador que vai cortar, modelar o biscoito. Depois você vem delicadamente e aperta só um pouquinho o que nós chamamos de carimbo para estar fazendo o acabamento. Olha. A espátula, olha a facilidade que é retirar os biscoitos. Tá vendo? E essa massa é muito boa de trabalhar. Eu vou usar só mais um cortador aqui para você ver um outro molde que eu trouxe, que eu acho lindíssimo. Como lembrancinha para clínicas, pet shops, agropecuárias, esse molde aqui é espetacular. Um biscoitinho nesse formato aqui já seria uma lembrancinha incrível. Olha. Bem fácil de trabalhar, bem rapidinho a questão de cortar, tá vendo? Eu vou terminar de cortar todo o restante da massa e vou colocar para assar, e quando eu terminar eu volto e mostro para vocês o resultado. Em relação a forno, você pode assar em forno elétrico ou a gás. Aqui eu uso uma temperatura de 200 graus, em torno de 30 a 35 minutos. É interessante pré-aquecer o forno antes de começar e ficar vigiando. Porque é que eu tô acostumada a fazer biscoito, mas se é a sua primeira vez, eu dei uma temperatura muito alta. 200 graus é alto para biscoito, mas é que eu tenho que fazer muito biscoito em pouco tempo. Então, é interessante, se você vai assar pela primeira vez biscoitos pets, é interessante você ficar de olho para você marcar mais ou menos o seu tempo, porque a potência do seu forno interfere um pouco, tá? Eu vou terminar de cortar, colocar para assar e daqui a pouquinho eu volto e mostro o resultado. Prontinho, eu já voltei. Os biscoitos, alguns já ficaram prontos, já estão frios, eu posso mostrar para vocês. São esses daqui. Os formatinhos que eu cortei junto com você. Uma fofura. Esse daqui foi o que eu falei, que um desse daqui como lembrancinha é o suficiente nas empresas. Conservação. Os meus biscoitos são conservados no meio ambiente, eles não vão para a geladeira. Você pode conservá-los em uma embalagem fechada, de plástico, metal, pode ser um saquinho também, desde que esteja fechado e no ambiente. Validade mínima, 6 meses no ambiente. Eu tenho biscoitos com validade maior, mas o que vai depender disso é a questão se os seus biscoitos estão sequinhos. Tem que estar sequinho. Você tem que enfiar a unha e o biscoito não marcar com a sua unha, entendeu? A desidratação é importantíssima na questão de biscoito para manter uma validade estendida, porque 6 meses para um biscoito
sem conservante químico é muita coisa. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho, se você sentir na pele essa emoção, se você sentir no seu coração que esse é o momento, curta, compartilhe e toque o sininho das notificações. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui que assim que possível eu respondo todo mundo. Se você quer conhecer o meu trabalho no dia a dia, o meu Instagram é mypetgourmetoficial_udia. Um grande beijo para você e até a próxima!